E aí, pessoal, vamos estudar a prova do ITA 2022. Eu estou com ela aqui impressa. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira questão. Questão 56 diz assim: considere os seguintes pares de substâncias líquidas a 25 graus Celsius. Aí ele dá lá os pares, né? Assinale a alternativa que apresenta os pares de substâncias que formam soluções consideradas ideais. É aqui que está o ponto, meu caro. O que seria uma solução ideal, né? Uma solução ideal, gente, é aquela que a mistura apresenta as propriedades semelhantes das substâncias puras. O senhor entendi bulhufa do que o senhor falou. Vamos lá, suponha que você tem uma substância A, certo? Uma molécula A vai estar aqui no meu potinho. Ela tem suas propriedades. Aí você tem a substância B também, pura, né? Você purificou ela no laboratório. Ela tem as propriedades dela também. Agora, quando você faz a mistura de A com B, a princípio você pensaria, bom, vai ter mudanças aí, né? Não, mudanças praticamente imperceptíveis ou não tendo diferença nenhuma entre a substância pura e a mistura. Ou seja, as propriedades físico-químicas, elas pouco se alteram. Essa é a ideia. E quando que isso pode acontecer na prática, professor? Quando os componentes da mistura são iguais ou são semelhantes, moléculas parecidas. Então, esse é o segredo, moléculas com alguma familiaridade. E aí, nas alternativas, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu subir a folha, vamos colocar aqui em pauta esses carinhas, ó. Água e metanol. Você acha que água é parecida com metanol, gente? O que você acha? Vou colocar aqui, né? Deixa a definição aqui do ladinho para você ver. A água tem essa estrutura, né? Metanol. Metanol tem um carbono, tem hidroxila, só que as propriedades não são muito semelhantes, certo? As ligações de hidrogênio que a água estabelece com ela mesma são muito maiores do que as ligações de hidrogênio que se estabelece com metanol e ele mesmo. Misturou, não vai dar alguma coisa semelhante de alguma forma, né? Então tá meio estranho esses pares aqui. Os outros dois pares que ele apresenta é acetona e disulfeto de carbono. Com certeza não, gente. A acetona, você dá uma olhadinha na estrutura, tem essa carinha, né? E o disulfeito de carbono seria esse cara aqui, opa, é CS2, né? Sua fórmula molecular. A estrutural seria duplas ligações com enxofre. Eu acho que está claro que elas não são nada parecidas, né? Então, bora para o próximo. Acetona e clorofórmio. Clorofórmio, gente, seria realmente você pegar um CH3Cl, né? E, poxa, não tem nada a ver também com acetona, certo? Aqui no caso o par que ele está falando é acetona clorofórmio. As três primeiras não tem muita correlação. Aí aparece uma que vai chamar atenção, que é o N-hexano e N-heptano. O que é N-hexano? 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o N-hexano, N-heptano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que as duas moléculas são hidrocarbonetos. Independentemente, elas apresentam entre elas, né, pensando só no hexano, o hexano vai ter força de polo induzido, força de London. E o N-heptano? Também, força de London. E as moléculas são muito parecidas, só tem um carboninho a mais ou a menos. Isso dá um indicativo muito forte, né, de que elas são parecidas. Então a 4 é uma possível resposta. Aí, dentre as outras duas aqui, metanol e etanol, só faltou o etanol. O etanol tem carbonos, tem hidroxila, tem um carbono a mais, né? Esse carbono a mais, ele não vai aumentar significativamente alguma propriedade de força de polo induzido, né? Digamos que a diferença é sutil entre os dois. E a gente pode aceitar que a mistura metanol com etanol vai apresentar umas propriedades semelhantes à dos componentes puros, né? Que é o caso dessa definição de solução ideal. Então a quinta mistura também seria uma opção. Então, dentro daqui da resolução, meus caros, fica aí a dica do que seria a solução ideal. É uma mistura que apresenta propriedades físico-químicas semelhante às substâncias puras que compõem essa mistura. E isso exige
uma certa semelhança entre as moléculas. As melhores alternativas aqui, as melhores misturas, de fato 4 e 5 vai dar a letra D como resposta. Beleza? Muito bom. Espero que você tenha gostado. Bora lá para a próxima questão.